A semana passada, justamente porque nós estamos aí há 2 semanas, né, agora há uma semana aí das eleições, talvez uma das mais importantes, pelo menos aí desta nossa geração. E é claro que a igreja ela tem sim que instruir as pessoas, né? E é isso que eu estou buscando fazer aqui nesses 2 domingos, né? Domingo passado e neste domingo. Porque a Escritura, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, tanto que o jargão e o slogan que muitos usam, é que religião e política não se discute, que as duas coisas não se misturam. Todavia, quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que isso cai por terra. Nós temos servos de Deus, homens que foram fiel a Deus, e estavam de forma atuante, né, operando ali, agindo no meio da política. E foram homens que realmente fizeram a diferença, né? Você tem José, você tem Daniel, como eu citei, você tem Davi como um rei. Todos os acontecimentos ali no livro de Daniel, grande parte dos acontecimentos e dos fatos ocorreram justamente por conta da intervenção do governo. Se você se lembra, o governo institui ali uma imagem. Quem não se prostrar diante da imagem vai sofrer. O governo diz que você não pode orar. Quem se prostrar diante do seu Deus vai ser jogado na cova dos leões. E inúmeras outras profecias tratavam acerca de governos que iriam surgir. E então essa ideia, né, que religião e política não se discute, deu no que deu o resultado que nós vemos hoje, né? Tudo que nós colhemos hoje foi porque lá atrás a igreja se distanciou. Ou os cristãos, de uma maneira geral, acharam que eles não tinham nada a ver com isso, né? Que eles queriam ser os isentões, né? Que nós não podemos nos envolver com isso, não podemos nos misturar, ou estar atento ao que está ocorrendo, né? E é claro, nós sofremos as consequências hoje, né? Tanta imoralidade, nós vemos aí leis que são criadas, né, com um padrão ridículo, né? Justamente porque se você, né, se o cristão, de uma maneira geral, ele decidiu se distanciar da política, alguém o representou. Ímpios, homens imorais, muitas vezes, com seus valores e suas ideologias, assumiram o poder e defenderam aquilo que eles creem. Né? E, é claro, isso reflete na minha e na sua vida. Né? Então, esta ideia de que não existe político honesto, à luz das Escrituras, nós vemos que há, sim, homens, servos de Deus, que foram fiéis a Deus, fiel ao Senhor, e que foram fiel a Deus, se mantiveram honestos, né, em suas posições. E é exatamente isso que nós precisamos hoje, né? De homens e mulheres que talvez foram vocacionados por Deus, que têm uma vocação, que eles devem sim se envolver com a política. Né? Esta ideia de que vai se corromper, existe, é óbvio, a tentação, como em qualquer outra área. Mas a ideia é, ou é fiel a Deus ou não é. Vários servos de Deus tiveram em mesmas circunstâncias, foram fiéis ao Senhor, fiel a Deus, e se mantiveram firmes diante de inúmeras propostas, né, e para se corromperem e por aí vai. E é claro, como eu disse também a semana passada, nós não cremos nesta ideia, né, que os pastores hoje, muitos acham normal, ou muitos líderes religiosos, eles acham normal, por exemplo, um pastor que ele diz que foi vocacionado por Deus e foi chamado por Deus ao ministério da palavra, e esse mesmo homem agora, ele é um vereador, ou ele é um prefeito, ou ele é um deputado, um senador, seja lá o que for. Ou ele foi chamado para ser um pregador do evangelho, ministro do Senhor, ou ele foi chamado para ser um político, ou ele foi chamado para estar aí, né, atuando aí na política. Agora, os cristãos, de modo geral, nós cremos que sim, né? Sim, você deve estar atento, você deve exercer o seu papel como cristão, buscar informações, olhar à luz das Escrituras, né? Um candidato que você vai votar, e como eu disse a semana passada também, e vou falar hoje mais a questão do esquerdismo, né? Que é basicamente o que nós vemos em nosso país. Né? Se você não conhece nada de política, se você nunca estudou nada sobre política, há uma grande probabilidade de você ser um esquerdista sem saber. Né? Porque nós crescemos com essa ideologia, né? Nós crescemos com estes ensinamentos. Né? E aí nós muitas vezes achamos que é normal. O esquerdismo entrou dentro da igreja, está destruindo a igreja e as pessoas acham que é normal, porque eles deram uma roupagem gospel. E as pessoas não conseguem ver o tamanho da destruição, da ruína que esta ideologia
traz para dentro da igreja. E é claro que as duas coisas, o cristianismo e o esquerdismo, são duas coisas que elas não conseguem andar juntas. É impossível você conseguir conciliar o cristianismo com o esquerdismo. É impossível. Né? Se você se restringir apenas aí aos 10 mandamentos, né, vamos ficar apenas nos 10 mandamentos, esquecer o restante das escrituras, você vê que a ideologia, as bandeiras e as pautas, né, que o movimento, que o partido, né, que os movimentos esquerdistas defendem, são totalmente contra a nossa fé, totalmente contra a Escritura. E aí então você precisa avaliar, ou eu fico com a Escritura, e eu vejo todo o meu mundo a partir dela, eu creio que ela é a verdade sobre tudo e sobre todos, e acerca de todos os aspectos da minha vida, e aí então eu me rendo diante dela e obedeço a Escritura, ou você coloca ali uma barreira, uma limitação, onde você diz que há uma esfera em sua vida que Deus não pode atuar, que você não pode ser conduzido pela Escritura. Então, um camarada, uma pessoa que ela se diz cristã, e ela defende o esquerdismo, é seguidora, adepta do esquerdismo, ou ela não entendeu a fé cristã, ou ela não entendeu a ideologia daquele partido. E hoje, com o advento aí da internet, você tem acesso, né, e você não precisa de muito esforço, porque os próprios aí, como Lula e muitos outros nomes, eles dizem abertamente o que eles querem. Eles dizem de forma aberta quais são os seus projetos, o que eles pretendem fazer. Basta você olhar para os nossos vizinhos, que esta ideologia está ali, encalacrada. Mal tem comida na mesa, mal tem alimento para se comprar. Então é claro que nós cremos na soberania de Deus, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós sabemos, pode sim existir uma possibilidade do PT voltar ao poder. Se nós vimos aí nos Estados Unidos, né, algumas coisas acontecendo, você acha que no nosso país não corre o risco de acontecer? E se o PT volta ao poder? Se o PT assume o poder? Cremos na soberania de Deus, cremos que quando há governantes ruins, homens maus, é o juízo de Deus sobre uma nação que não quer a Deus. É isso que nós vemos nas Escrituras, de forma muito clara. Muito clara. E por isso, então, você precisa se esforçar para poder orientar a outras pessoas, pedir a Deus sabedoria para que você instrua outras pessoas, porque é nossa responsabilidade como cristão. O problema é que hoje as pessoas, né, e os cristãos, de um modo geral, a grande maioria é um bando de frouxo. Frouxo porque eles não são corajosos o bastante para defender aquilo que eles acreditam. Você parou para pensar? As pessoas elas não estão preocupadas em nos dizer o que elas creem. As pessoas não estão preocupadas em dizer algo que vai te desagradar. Ninguém esconde aquilo que eles creem, aquilo que eles acreditam, os valores que eles defendem, mas nós cristãos não podemos falar. Nós cristãos muitas vezes nos acovardamos em defender os valores que o nosso Deus diz de maneira muito clara e se revelou a nós. Isso é esse modelo de cristandade dos nossos dias, né? Que nós vemos esse bando de frouxos, né? Porque quando você olha para a história da igreja, você olha para a Escritura, você olha para a igreja primitiva, os nossos irmãos do passado não eram frouxos. Esses homens lutavam e iam até as últimas vias de fato, para defenderem a sua fé, para defenderem suas famílias, para defenderem os filhos, esposas, e por aí vai. Eles não estavam preocupados se seriam mortos, mas eles iriam morrer lutando. Mas hoje, isso no meio da cristandade, é um absurdo você falar isso. Pois, afinal de contas, Deus é amor. Muitas pessoas irão citar inúmeros versos das Escrituras fora de contexto para para dizer que nós não podemos sequer ter direito à legítima defesa. Que isso é um absurdo. O nosso Deus é amor. E eu vou tentar explicar isso, né, com a ajuda do nosso Senhor, para que eu e você venhamos ser edificados por meio da Escritura. Então, hoje o tema da minha mensagem é justamente isso, o esquerdismo, né? O esquerdismo nada mais é aí, né, de uma forma bem simples e resumida, um filho do comunismo, né, mais um braço aí do comunismo, que é o que nós vemos aí ao nosso redor, nós vemos em países aí onde há ditadores, né, há um ditador. Então você vê que ali o comunismo ele odeia a fé cristã. Por onde o comunismo passa, aonde o comunismo chegou, eles procuram varrer a fé cristã, extirpar a fé cristã,
Porque as duas coisas não podem andar juntas. O comunismo sabe que o Ocidente tem uma forte influência da fé cristã, que vai totalmente contrário aos valores e à ideologia do comunismo. E é claro que, então, por isso, eles tentam acabar com a fé cristã, custe o que custar. A visão, um dos objetivos do comunista era exatamente este, acabar com a fé cristã. Aonde nós vemos o comunismo imperando, você vê Bíblias sendo queimadas, você vê igrejas sendo queimadas, derrubadas, você vê cristãos sendo mortos, até hoje nós vemos isso. Aonde os cristãos, os nossos irmãos, não podem professar uma fé ao ar livre porque são perseguidos. E é claro que a esquerda, ela também odeia a nossa fé. Só que de uma maneira um pouco mais sutil, que é exatamente o que nós temos visto. A esquerda, ela só mudou a estratégia de atuar. E ela tem se infiltrado na igreja. Não sei se você viu essa semana, né? Um pastor, pelo menos se intitula aí pastor e líder, né, de uma igreja aqui no nosso país, eu não recordo agora o nome da igreja, mas o nome do pastor é Ricardo Gondim, né? E ele disse abertamente, né, que o homossexual ele deveria ter orgulho, ele tem que se orgulhar. Algo que a Escritura condena de forma muito clara. Seja a homossexualidade, ou o homossexualismo, como você queira chamar, a Escritura condena tal prática. E nós não podemos aplaudir aquilo que a Escritura condena. Então, da mesma maneira que nós chamamos um adúltero ao arrependimento, da mesma maneira que nós chamamos um homicida ao arrependimento, nós chamamos o homossexual ao arrependimento. Mas esse pastor, por conta, é óbvio, né, da teologia liberal, por forte influência também do esquerdismo, ele está defendendo esta bandeira. Não, nós não podemos falar nada. O homossexual ele tem que se orgulhar. Ele tem que dizer, eu não devo nada para ninguém, a minha vida é minha. É o que eu quero fazer, ponto final. Então nós temos visto que a esquerda, ela tem infiltrado na igreja, e eu vou dar outros exemplos aqui, que é resultado do quê? De anos e anos homens dizendo, parem de criticar, não julgueis, temos que falar sobre o amor, temos que pregar o amor de Deus. O resultado está aí. Não há reino dos céus sem arrependimento. A mensagem é arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Primeiro há uma exposição da lei. Primeiro há uma exposição da lei que mostra os nossos pecados, para que então haja vida eterna. Mas os crentes pais de amor, que servem um Jesus hippie, não Jesus da Escritura, dizem que nós não podemos pregar a lei de Deus. A diferença do esquerdismo para o comunismo é que o comunismo trabalhava de uma forma um pouco mais bruta. Se você não se submete ao Estado, ao poder, você vai para o paredão e vai ser morto. O esquerdismo ele vem com uma forma mais sutil. Ele vai se infiltrando, né? Ele mata, mas se infiltrando, seja na igreja, né? Seja em qualquer segmento, ele vai se infiltrando ali para que os valores deles, né, possam sobressair e você siga aqueles valores e continue vivendo a sua vida normal, né? Então a esquerda, ela mata se infiltrando, como um parasita mesmo, né? Como aquele famoso sanguessuga, né, que nós conhecemos. Então a esquerda, ela mata se infiltrando, como um parasita. Eles fazem então da religião o seu hospedeiro, né? Pegando aqui um recurso aí da biologia, um hospedeiro, o que ele é um hospedeiro, né? Ou melhor, um parasita. É um organismo que se apropria de outro organismo para dominá-lo, podendo manipular o seu hospedeiro de tal modo que ele o leve à destruição, para que o parasita se beneficie. E aí o sanguessuga é o mais claro, né? O piolho é uma espécie de parasita também. Há um parasita que atua aí nos pescados, né? que se hospeda aí nos pescados, e ele tem uma ação ali tão interessante, porque na verdade o objetivo final desse parasita não é o pescado, mas é a ave que come o peixe. Aí o que ele faz? Esse parasita, para controlar aquele peixe, ele vai na visão dele. Ou seja, na visão, ele se infiltra ali na visão, e o peixe acaba indo para próximo da superfície da água, e aí então a ave vem, abocanha aquele peixe, e aí o parasita vai para o local que ele queria estar, que era dentro da barriga do peixe, onde ele vai ali se procriar. Então isso é um parasita, né? E aí alguns outros parasitas, eles chegam inclusive a induzir o seu anfitrião, ou seja, até o suicídio. Tamanha é a desgraça, né?
O sentido da palavra, né, parasita, né, é aquele que come da mesa de outrem, né? E aí você lembra lá do parasita lá no seu trabalho, né, o sanguessuga lá do seu trabalho. Você trabalha de maneira excelente, faz tudo com perfeição, e o camarada fica colado na sua aba, que lá é um parasita, está vivendo das suas custas. Você produz 100%, o camarada não faz 1%. Você está carregando ele nas costas, né? Então o parasita ele se desenvolve por meio de outro organismo. A esquerda é isso. Talvez uma das ilustrações mais fáceis para nós enxergarmos o que é a esquerda. Ela não destrói completamente a religião. É o que nós vemos aqui em nosso país. A esquerda ela não destrói completamente a religião, mas ela apropria-se da religião. Ela utiliza-se da religião. O corpo é externo. O corpo externo é católico. O corpo externo é evangélico. Mas a mentalidade que rege é esquerdista. Posso te dar vários exemplos, mas quero me restringir a 2 exemplos. O corpo externo é católico. Por exemplo, o padre Fábio de Mello, um líder da Igreja Católica. Mas o que rege esse homem não são os dogmas e os princípios da igreja. O que rege, o que conduz esse homem é o esquerdismo. Como, por exemplo, né, ele disse aí abertamente que não enxergava problema algum em ver a relação homossexual. Ele não enxergava problema algum. Qual o problema existe entre 2 homens dizerem que se amam, ou 2 mulheres dizerem que se amam? Você também tem lá o pastor piadista Cláudio Duarte, né, que em certa feita, como em muitas outras feitas, né, ele disse, não, eu não concordo, mas eu respeito. Não tem como você respeitar algo que Deus abomina, meu irmão. O que Deus abomina, nós temos que abominar também. Não tem como você respeitar algo que Deus abomina, algo que Deus reprova. Podemos sim, devemos usar de misericórdia. Mas nós não vamos deixar de dizer, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, você está debaixo da ira de Deus. Isso é amor. Você está preocupado aonde a pessoa passará a eternidade. Então, quando nós anunciamos, olha, o convite é arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O caminho que você está trilhando é um caminho de morte. Então, você precisa se arrepender e voltar-se para Deus. E se você de fato se arrepender dos seus pecados, você irá encontrar um Deus misericordioso. Isso tem que ser falado. O que nós vemos hoje é basicamente o que acontecia com o Império Romano. Você se lembra, o Império Romano é a superpotência de seus dias. O Império Romano, ele então invadia uma nação, um povoado, e então eles assumiam a direção daquele povoado. E aí eles tinham ali uma atitude meio que tolerante com aqueles povos. Tolerante em qual sentido? Quando se tratava, por exemplo, de religião. Eles não chegavam e ordenavam, não, vamos extirpar toda a religião, os deuses que vocês servem, vamos extirpar tudo. Não, eles adotaram uma medida ali, assim, tolerante. Eles diziam o seguinte, vocês podem adorar Jesus? Ótimo, adorem a Jesus. Vocês querem adorar a Afrodite? Adorem a Afrodite, desde que vocês prestem o culto ao imperador. Nós não vamos acabar com o culto a Jesus, não vamos acabar aí com o culto a Afrodite, não, mas primeiro é o culto ao imperador. Vocês têm que adorar ao imperador. Então veja, a esquerda ela não está preocupada se você crê em Jesus ou se você crê em Maria. Desde que você não critique o casamento gay, fechou. A esquerda não está preocupada se você é um macumbeiro ou um espírita. Desde que você defenda um Estado gigante, está ótimo. Quanto maior for o poder do Estado, está ótimo. Você diz, amém, está tudo certo. Então a carcaça é católica, a carcaça é evangélica, mas a essência é esquerdista. O que rege, o que conduz aquele homem, não são valores que emanam das Escrituras, mas de uma ideologia. De uma ideologia. Então um crê em Maria, outro crê em Jesus, mas, por exemplo, são todos a favor do desarmamento. Eu sei que se você veio de outra denominação, talvez você tenha algum problema quanto a isso. E vou te tentar mostrar ali, à luz das Escrituras, o que a Bíblia diz acerca da defesa, da legítima defesa. O que a Bíblia nos ensina acerca disso. Porque vivemos e aprendemos por longos e longos anos que armas matam. Como se fosse um Transformers, né? Ela mata sozinha. Não, quem mata é o ser humano. É o ser humano, que ele não mede as consequências e ele comete atrocidades. As armas, elas não saem matando ninguém sozinho. Então, todos defendendo as mesmas bandeiras esquerdistas. Defendem o desarmamento, defendem o casamento gay,
defendem lá a distribuição de renda, defendem um Estado gigante, e por aí vai. Então, primeiro, eu quero falar alguns pontos. Primeiro, essa questão do desarmamento, né, que é uma das mentiras que nós ouvimos aí por parte da esquerda, né? Que é o que você, se você tem acompanhado a política, é a pauta esquerdista, né? Quando nós falamos de armas, parece que a pessoa vai ali na vendinha da esquina, você pede para o cara, olha, embrulha o 38 para mim. Olha, embrulha uma .40 para mim aí, põe para a viagem que eu vou levar. Eles acham que vai ser assim. Meu irmão, você pode gostar ou não. O que nós estamos tratando aqui é o Estado não pode decidir por mim. O Estado não pode decidir por você. Pode sim existir ali um protocolo, os requisitos a serem preenchidos. Mas o Estado olhar para mim e dizer, não, você não pode ter isso? Ele define, ele decide por mim, isso é um absurdo. Mas as pessoas acham normal. Você acha mesmo que o Estado está preocupado com você? Na pandemia nós vimos, eles diziam que era tudo em nome da saúde. Pessoas estavam perecendo. Nós sabemos que não era em nome da saúde, do seu bem-estar. Havia muito dinheiro envolvido, nós vemos isso em todos os momentos. Mas as pessoas acham que o Estado é um Deus. Que o Estado está preocupado conosco, né? Então, uma das mentiras que nós ouvimos é armas matam. Talvez você acredite assim. E você, muitas vezes, pode ser um cristão genuíno e você acredita, não, armas matam. E aí você se lembra da Escritura, Deus odeia o assassinato. Qual a conclusão lógica que nós chegamos? O desarmamento é algo cristão, esses caras estão certos. Esses caras acertaram em cheio. Se armas matam, Deus odeia o assassinato, é claro então que o desarmamento é algo cristão. Se você se lembra, meu irmão, quando recolheram as armas aí, quem que foi entregar as armas? Traficante foi? Vagabundo foi? Ah, não foi. Só o cidadão de bem foi. Só o cidadão de bem entregou a sua arma. E aí você se lembra? O que nós mais ouvimos no nosso país? Primeiro, você já está desarmado. Segundo, o noticiário diz, se você for assaltado ou acontecer alguma coisa que você não reage. Aí o vagabundo está tomando o café dele, ele ouve isso aí, que você está desarmado, que você já foi orientado, não reaja. O que ele diz? Ah, isso aqui é o meu lugar, isso aqui é o paraíso. Vou nadar de braçada aqui. Porque se o camarada, pelo menos, pensasse, puxa, eu vou entrar na casa do João, mas pode ser que o João tenha uma 12 ali. Pode ser que eu leve um tiro no meio do peito. Você acha que o cara iria tentar assim, ator direito? Hoje mesmo, de manhã. Um vagabundo, né? Vagabundo, porque você não pode falar. Com os irmãos policiais aqui, você tem que dizer que eles são obrigados a dizer que é um indivíduo, né? Um suspeito. Não, é um vagabundo, eles não podem falar, a gente pode falar. É um vagabundo, é um vagabundo. A mídia vai dizer, o cara está com um fuzil na mão. Suspeito, o cara está com um fuzil na mão. É um suspeito? Não, é um vagabundo. Hoje de manhã mesmo, um dos nossos irmãos aqui, o camarada, o vagabundo entrou na casa dele e roubou aí quase 7 mil reais dele, de mercadoria. Um vagabundo. Aí ele é visto pela sociedade como o quê? Como uma vítima. Uma vítima. É ridículo isso que nós vemos. É ridículo. Então, o esquerdismo, ele se mistura às religiões e ele impõe as suas doutrinas. Mas o que a Bíblia diz? Temos direito à legítima defesa ou não? Podemos nos defender? Podemos defender a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos ou não? Porque afinal de contas, Jesus não disse, derem um tapa na sua face, vire a outra. Será que a Bíblia diz que nós temos que ser esse bando de frouxo que muitos têm sido? Vamos examinar aí o texto então de Êxodo, capítulo 22, verso 2. Êxodo 22, verso 2. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, ou seja, o alvo foi abatido, o vagabundo foi abatido. Aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas, note que aqui há uma observação. Mas, se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. Nós temos 2 pontos aqui. Eu estou falando agora de legítimo direito à legítima defesa, que a Escritura nos confere. A Escritura nos confere. Diante desses 2 versos, nós temos aqui 2 pontos. Primeiro, você pode matar por legítima defesa. Não estou falando que nós teremos que enfrentar nas leis do nosso país, né? Sabe que aqui é Brasil, por enquanto, ainda tem muitos problemas, né? Muitas dificuldades, né? Você sabe que há outros trâmites, né?
a decorrer aí, né? Senão você fala assim, rapaz, vou meter bala em todo mundo agora. O cara apresentou, entrou em casa, apresentou que está sendo ali, vai ser uma ameaça, você sabe que você vai enfrentar um processinho aí na nossa lei, né? Porque o vagabundo mesmo que rouba, o vagabundo que mata, ele sempre vai ser beneficiado. É o pai de família, o homem honesto, trabalhador, aquele que quer defender a sua propriedade, a sua família, esse sim corre o grande risco de ser punido severamente em nosso país. Mas os vagabundos mesmo, eles ficam à vontade. Então, a primeira coisa que está diante de nós é que você pode matar por legítima defesa. Segundo, né, esse texto também está dizendo que você não pode matar à torto e direito. Ou seja, você não pode dar vazão aos seus ódios, ao seu ódio, à sua amargura, à sua raiva. A ideia aqui, né, se já amanheceu, se o sol já brilhou ali, a ideia é o quê? Se você olha para o camarada, né, eu até a hora que eu vim, eu falei ainda para minha esposa, puxa, esse camarada deu sorte, né? Que ele não apresentou perigo, né, para aquela família. Embora ele tenha roubado, mas... E também por irmão não adianta nada, ele está desarmado mesmo. Para ele não mudar em nada. Mas, você imagina, se nós nos enquadrarmos aqui, se o alvo, se o indivíduo ele não apresenta nenhuma ameaça, você já sai descendo o dedo nele, você está errado também. Então é o equilíbrio. Nós não estamos aqui para dizer, olha, não, é isso e ponto final. Não, você tem que ter o equilíbrio. Pode dar vazão aos seus ódios, né? A sua amargura, a sua raiva, né? E vamos sair fazendo o que tem. Um outro ponto que nós vemos na Escritura é o povo de Deus, o povo de Israel. O povo andava armado. Eles não tinham 12, eles não tinham fuzil. O que eles tinham, eles possuíam. O armamento deles era o quê? Espada, lança, couraça, e isso eles se revestiam. Você se lembra de Neemias? Neemias ele edifica o muro, porque os inimigos vêm atacar. O que eles fizeram? Acompanhe comigo aí no texto. Neemias 4, verso 8 e verso 9. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Eu coloquei o verso 9 aqui para que você se atente. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. O que fizeram? Vamos ficar em paz. Vamos fazer mais nada não. Vamos ficar de boa. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles, de dia e de noite. Oraram, mas se posicionaram. Continua o texto, capítulo 4 ainda, verso 13 em diante. Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias, e o quê? Com flores, que é o que a esquerda diz, né? Você tem que andar com flor. Vagabundo, você trata ele com florzinha, né? Com lencinho branco. Não. Neemias está dizendo, distribuído por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Este era o armamento daquele povo naqueles dias. Este era o armamento que eles possuíam. Verso 14. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, e vossas mulheres e vossas casas. Da onde saiu esse bando de frouxos que não consegue defender a própria família? Não é quando houve aquele caso lá da Ana Hickman, se você se lembra, né? Que acho que o cunhado se levantou para defender. O pastor chegou a fazer uma postagem. Aí criticaram. Não, mas Jesus disse que se der bater na sua face, você deve virar o outro. Aí responderam para ele, faz o seguinte então, filho. Já que você está com essa ótica, então se o cara entrar para abusar da sua esposa, então você entrega o seu filho, a sua filha, a sua outra filha. Essa é a sua ótica. Tão covarde que não é capaz de defender a mulher. Tão covarde que não pode defender os filhos. Esses valores e essas ideias não saíram das Escrituras. O nosso povo nunca foi um povo frouxo. Nunca foi um povo covarde. Nosso povo sempre foi um povo forte, valente e confiante em Deus. Mas que estavam ali para as batalhas. Verso 15. Quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhavam na obra e metade empunhavam lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Vamos continuar trabalhando, mas vai ficar gente de vigia. Continua o texto. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o muro, quanto aos carregadores que transportavam as cargas, faziam o seu trabalho com uma das mãos e com as outras
seguravam a arma. O cara está lá, trabalhando de um lado, trabalhando, metendo a mão no arado lá, chapando massa, fazendo muro. Do outro, o cara empunhava a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta. Assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado, né? Ou seja, o cara está lá, o pedreiro, o mestre de obra, descendo a bucha lá, construindo, mas estava lá com a sua espada do lado. Mas, hoje, o cristão, será se é eles que têm problema? Será se é eles que não entenderam a Escritura? Ou será se a Bíblia está errada? Outro exemplo, Esther. Você se lembra lá de Mordecai, Amã e Esther e o rei? Amã se levanta e Amã olhava para Mordecai, e Mordecai ele não se dobrava diante de um homem, porque ele era temente a Deus. Ele somente se dobrava diante do seu Deus. E aquilo trouxe uma angústia tão grande para Amã, que Amã ficou inconformado com a atitude de Mordecai. E ele foi então falar na cabeça do rei o seguinte: há um povinho aí dentro do seu poderio, que eles não se prostram diante de autoridades. Vamos extirpar esse povo, vamos acabar com esse povo. Vamos destruir os judeus. E aí então, olha para você ver o quão maligno era o plano de Amã, que Amã, inclusive ele disse, olha, eu pagarei 10.000 talentos de prata para as despesas do governo. Meu irmão, dá mais de 600 milhões isso aí, se não estiver errado a referência lá do dicionário Strong. Mais de 600 milhões, o cara está dizendo, não, nós vamos destruir esse povo, nós vamos matar esse povo. Porque são tementes a Deus, não se prostram diante de homens. Esse povo é uma ameaça, são inimigos para nós. E aí então o rei diz, vamos acabar. Vamos baixar um decreto e vamos extirpar esse povo. Esther era judia. E aí o que Esther faz? Esther marca um jantar. E aí Esther explica ao rei o que está acontecendo. Esse homem quer acabar com o meu povo. Esse homem quer destruir o povo judeu. E eu sou judia. E aí então, como que Deus salvou o seu povo? Você se lembra? Como que Deus salvou o seu povo? Permitindo que o povo se defendesse. Foi assim que Deus fez. Porque o rei já tinha dado a sua palavra, então ele não poderia voltar atrás. Dizer, olha, vamos esquecer o que eu disse. Não. Mas veja o que Esther 8, verso 11 disse. Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua família e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar. Ou seja, o que o rei está dizendo é, vocês podem se defender. Se preciso for, podem exterminar. E ele diz, juntamente com as suas mulheres e crianças, e que saqueassem os seus bens. Esther 9:5. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e eliminando-os, e fizeram o que quiseram com os que o odiavam. Foi assim que eles se defenderam. Foi assim que Deus os manteve. Vocês podem se defender. É comum nós ouvirmos o seguinte, olha, ter arma é não crer em Deus, não crer na proteção de Deus. Você vê aqueles crentes espirituais, eles dizem isso, né? Ter arma é você não crer na proteção de Deus. Será? Por exemplo, se você acha que ter arma quer dizer que você não crê, a pessoa não crê na proteção de Deus. Se você crê nisso. Quando você veio para cá, você trancou a sua casa? Você trancou o portão de sua casa? Ou você deixou o portão aberto, as portas abertas, tipo assim, um convite para o vagabundo? Ah, pastor, eu tranquei. Ah, mas... Então você não crê na proteção de Deus? É a mesma lógica, não é? Teríamos que usar a mesma lógica. Se o cara tem arma porque ele não crê na proteção de Deus, por que você tranca a sua casa então? Por exemplo, você vai ao médico. Se você vai ao médico, porque você não crê que Deus pode curar? Que Deus é soberano, que Deus pode cuidar da sua saúde? Por que então procurar um médico? Ter uma pá é não crer que Deus provê? Claro que não. De um lado, estão segurando o seu material de trabalho, a sua ferramenta de trabalho. Do outro lado, a sua espada para ferir o inimigo se ele vier.
Meu irmão, o Estado ele não pode te proteger 24 horas. Né? Como eu disse aqui de manhã, nós temos alguns irmãos que são policiais, eles não conseguem proteger a família deles 24 horas. 12 horas eles trabalham para o Estado, 12 horas eles estão com a família. Mais trânsito por aí, não chega nem a 12 horas. Eles não conseguem proteger. Por mais que sejam homens que estejam comprometidos e exerceram o papel da melhor maneira possível, o Estado não pode fornecer proteção para mim e para você 24 horas. Não sei aqui na cidade de Lorena, moro em Guará, lá, por exemplo, 3 viaturas trabalham à noite, período da noite. 3 viaturas. Isso porque Guará nem é muito grande, mas o que fazer? Se der uma novidade aqui, por exemplo, no bairro que eu moro, quase no final aqui, na divisa com Lorena, e dá uma outra novidade lá no Santa Luzia, que são 2 extremos ali. 3 viaturas, porque um ainda é o que está comandando a equipe. Então, 2 viaturas ali no ativo. Você imagina. Se os outros comandos já foram embora, o Tati já foi embora, o Rocan já foi embora. 2 viaturas, se der uma novidade ali, você acha que... Como? 5 ocorrências que deu, acabou. Esse é o retrato. Então, o Estado não pode nos proteger 24 horas por dia. Isso é ilusão. É impossível isso acontecer. Terceira posição que nós vemos aí, que desarmar a população é estratégia de governos opressores. Basta você dar uma breve pesquisada na história. Você vai ver que quem quis desarmar a população? Você tem que se lembrar, meu irmão, comparando a população com o Estado, qual que é o número maior? Somos nós. A população está em maior número. Os governantes estão em menor número. Ou seja, nós somos sim uma ameaça para eles. Por isso que querem desarmar a população a todo custo. Porque um homem armado, ele vai sim resistir. Se o Estado impuser algo errado, ele vai resistir. Mas desarmado, quem é você? Desarmado. Quem somos nós? Não é? Nós vimos aí a atitude de João Dória, né? Como um ditador nos nossos dias aí. Meia dúzia de gente mandando no país. Um cara que vai tomar uma decisão que sequer sabe o que está acontecendo. Então, desarmar a população é estratégia de governos opressores. Pastor, da onde que vem isso? Na Escritura nós vemos isso. 1 Samuel, capítulo 13, verso 19. Em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro. Por que não tinha ferreiro? O texto diz, porque os filisteus haviam dito. Você se lembra quem eram os filisteus? Os filisteus eram o inimigo do povo de Deus. Era o inimigo, né? O gigante era um filisteu, Golias. Diz o texto então que os filisteus haviam dito, os hebreus não farão nem espada e nem lança. Ou seja, porque se eles fizerem espada e lança, eles podem se levantar contra nós. Por esse motivo óbvio, meu irmão. Óbvio. Nossos inimigos nunca desejarão que andemos armados. Quem quer te desarmar é o seu inimigo. Quem quer te desarmar sempre é o seu inimigo. É isso que nós vemos na Escritura. Você olha para governos ditadores aí, né? Para homens ditadores aí, como Mao Tse Tung, né? Olha a ideia dele. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. O que ele está dizendo é o seguinte, nós temos que tomar conta mesmo de todas as armas para que vocês fiquem quietos. O que nós dissermos, vocês têm que dizer amém e ponto final. Final das contas, acabou. Você se submete ao Estado e ponto final. É comum nós ouvirmos, né, as pessoas dizendo o seguinte, quando Hitler, né, matou os judeus, mas os judeus não se defenderam. Os judeus foram covardes, os judeus não fizeram nada. Se você se lembra um pouquinho antes, o que Hitler fez? Ele desarmou as pessoas. Como você vai se defender? Se só o Estado está armado. Se só o Estado está com poder. Como você vai fazer? Então, um povo livre precisa estar armado. E mais uma vez, né, quando nós falamos nisso, nós não estamos dizendo, né, que você é obrigado a andar armado. Que você tem, a partir de hoje, você tem que desejar ter uma arma. Não. É simplesmente você ter a concepção do seguinte, o Estado não pode decidir por mim. Eu, como indivíduo, deveria decidir o que é melhor para mim ou não. O Estado vai regulamentar, vai colocar... Até porque, meu irmão, no nosso país aqui, para você tirar porte de arma, para você comprar uma arma aqui, você vai gastar no mínimo 10 mil reais. No mínimo 10 mil reais. No mínimo. Só que as pessoas acham que você vai chegar na vendinha da esquina e vai falar para o cara, embrulha
um 38 para mim aí para viagem que eu vou levar embora. Né? De tanto que a grande mídia fala. De tanto que a grande mídia, Rede Globo e Companhia Limitada falam. Né? Segundo, né, ponto que nós vemos hoje é este politicamente correto. Ou, né, você não pode falar nada porque é tudo politicamente correto. Você não pode entrar em alguns pontos. Isso é algo chato, é incorreto. Uma pessoa ficar falando algumas coisas aí. É errado. Né? Maquiavel, pedagogo, ele cita esquerdistas, né, e seu plano de engenharia social por meio da escola. Nós temos aqui professores na nossa comunidade, pessoas que exercem e fazem o melhor trabalho possível. Mas da mesma maneira que, como há na classe pastoral, na classe eclesiástica, qualquer outra classe, no meio da escola você acha também que não existe? Você acha que existe só pessoas que estão ali realmente com o desejo de ensinar, de instruir, de trazer conhecimento às crianças? Não. Há muitas pessoas que estão defendendo uma ideologia, ponto final. E tentam instruir os filhos, nossos filhos, de maneira completamente errada. Esse não é um plano que deu errado. Não, esse era o plano. Esse é o plano. Se você ler o Maquiavel Pedagogo, lá você vai ver, tem todas as referências, todos os órgãos. Você vai ver, não é que deu errado o plano de educação. Esse era o plano. Ou seja, o que eles viram? Essa ideia, como Hitler, de colocar o cara no paredão e dar um tiro na cabeça dele, esse negócio é muito sanguinário, isso aí não vai avançar muito. Então o que nós vamos fazer? Vamos começar desde cedo, vamos começar a plantar. Tanto que o Estado quer ditar a regra, quando que você deve mandar o seu filho para a escola. Ele acha que a gente é um retardado, é um louco. Né? Você fez o filho, mas você não sabe o que é melhor para o seu filho. Ele sabe. Né? Olha para você ver que mundo que nós vivemos. Aí ele dita as regras. Né? E o Brasil, ele não se enquadrou. No sentido de que eles ainda não estavam cumprindo a cartilha à risca. Porque a ideia era o quê? Com 2 anos as crianças já estarem na escola. O Brasil ainda está meio atrasado nesse plano, porque exigia que as crianças fossem com 4 anos para a escola. Então não é algo que deu errado, não, eles planejaram exatamente para isso. Se você se lembra, Lula, em um de seus discursos, né, ele disse que o plano deveria ser implantado a longo prazo, mas que sim, eles assumiriam. E aí nós vemos, né, que esse plano, essa engenharia social por meio da escola, tem funcionado. Funcionado em qual sentido? De levar as crianças a se livrarem dos preceitos, por exemplo, religiosos. De se livrarem dos preceitos ensinados por seus pais. Não estou generalizando. Como eu disse, há pessoas que fazem o seu trabalho com excelência. Mas há muitos que estão ali doutrinando mesmo. Estão doutrinando com base em uma ideologia. Quais são esses preceitos, por exemplo, que tentam ser destruídos, não apenas por meio da escola, mas por meio da mídia, por meio de programas? Quais são esses valores, esses preceitos? Como, por exemplo, sexo antes do casamento. A nossa Bíblia diz que é pecado. A nossa Bíblia diz que isso não existe, que não pode ser praticado. Mas você não pode falar nada contra isso. Você não pode entrar nesse assunto. Isso aí tem que cair por terra. Isso é uma balela. Homossexualismo ou homossexualidade, como alguns querem falar, não, você não pode tocar nisso. Você não pode dizer isso. É politicamente incorreto você entrar nesse assunto. Você dizer, olha, determinadas religiões são falsas. Há inúmeras seitas que se intitulam cristãs. Isso é um absurdo. Não podemos falar. Eles querem destruir esses preceitos. Ou seja, contra essas coisas, você nunca pode falar nada contra. Sabe por quê? Porque são valores universais da humanidade. Então você não pode falar. São valores universais da humanidade. Um valor universal de verdade é da vida. O que eles fazem? Querem matar o filho dentro do ventre da mãe, não é? E acham que é um direito, né? Um direito. Esse é um valor universal. Valor da vida. Mas o que eles dizem? Não, isso aí você pode matar. Você olha o povo de esquerda, eles falam muito em liberdade de expressão. Mas são eles justamente que você não pode ter liberdade de expressão. Falam em liberdade de expressão, mas você tem liberdade apenas para concordar com aquilo que eles pregam, com as ideologias dele. Se você fala algo contrário, pronto, acabou. Você é um ditador. Eles podem expressar as ideias, os valores, as crenças, as ideologias. Você não pode discordar. A liberdade de expressão é apenas para você concordar com eles e ponto final. E aí, meu irmão, como que o esquerdismo, né, ele converteu isso em algo gospel? Deu uma linguagem religiosa para toda essa roupagem.
distorcendo o não julgueis de Jesus. Não, não julgueis. Eles vão citar, por exemplo, a mulher adúltera, não é? Que chega diante de Jesus, conjuntamente ali com os seus acusadores, com uma pedra na mão, testando também, os líderes religiosos testando a Jesus. Vamos ver o que ele vai dizer. Na lei diz que deve se apedrejar. Se você se lembra todo desenrolado da história, o que Jesus diz para ela? Cadê os teus acusadores? Não sobrou ninguém. Jesus olha para aquela mulher e diz, perdoados estão os teus pecados. Parou aqui? Não, ele continuou. Vá e não peques mais. Ou seja, ela sabia o que ela havia feito estava errado. Jesus dá o seu perdão e a orienta. Vá e não peques mais. Mas eles conseguem distorcer toda a Escritura e usar o não julgueis para dar essa cara nova a todas essas ideologias, bandeiras e pautas aí do movimento esquerdista. Terceiro, né? O Estado se apresenta aí como um redentor em países comunistas, né, socialistas, esquerdistas. O Estado sempre vai se apresentar como um redentor. Se você se lembra lá em Romanos capítulo 13, Paulo nos dá um parâmetro, né? Ele está falando da autoridade aí, não está falando de autoridade religiosa, está falando da autoridade civil mesmo, né? Dos homens que estão no poder. E aí ele diz que o Estado ele tem a função dele, né? É trazer a espada na mão, ou seja, para exercer juízo, para punir a maldade. Essa era a função do Estado. Na visão esquerdista, isso tem que ser mais amplo. Amplo em qual sentido? O Estado ele não pode se limitar apenas em punir a maldade e julgar. Não. O Estado ele tem que trazer a espada, o Estado ele tem que trazer o arado, o Estado ele tem que trazer o giz, o Estado tem que trazer a moradia e por aí vai. Tanto que nós tivemos aí um político chamado Cristóvão Buarque, que o cara ele fez a PEC da felicidade. É só no Brasil, irmão. Será que para ir afora também já teve outros absurdos, né? Cristóvão Buarque, ele colocou a PEC da felicidade. Qual que era a ideia dele? O Estado tem que te prover felicidade. Ou seja, o Estado é um Deus. O Estado tem que arrumar um jeito para que você se sinta feliz. Né? Na Suécia houve um tempo que o Estado teve que... As pessoas estavam brigando por auxílio prostituta, bolsa prostituta. O Estado tinha que dar dinheiro para o cara gastar com as mulheres. Essa era a ideia. O Estado tinha que fornecer prazer às pessoas. Ou seja, o Estado é o redentor. Ou seja, o Estado é responsável até pela nossa felicidade. Não é um absurdo, por exemplo, quando você assiste a Rede Globo, né? Como uma vez um caso, a casa da mulher desabou, a jornalista da Globo, o que ela chegou lá e disse? O Estado não chegou aqui. O Estado é um Deus. O Estado não chegou aqui. Ou seja, qual que é a solução dada pela Globo para todos os problemas? Mais Estado. Você sabe, meu irmão, que esse negócio de escola grátis, saúde grátis, é que o nosso país, de um modo geral, é pobre, né? Você sabe disso. E quando eu digo pobre, não estou fazendo de vitimismo, não. Essa é a grande realidade. E aí eu sei que as pessoas elas acabam ficando presas, né, a esse serviço que se intitulam grátis, mas que são muito mais caros para mim e para você. Não existe almoço grátis. Não existe essa ideia. Você paga para receber a escola que dizem que é de graça, você paga para receber o tratamento no SUS, você paga, que dizem que é de graça. É retirado por meio de imposto. O Estado não tem dinheiro, meu irmão. O único dinheiro que o Estado tem é nosso, que é cobrado por meio dos impostos. E é claro que esses serviços que eles prestam, em sua maioria, são muito caros. Se você olha para outras nações que não trabalham com essa mesma linha, as pessoas morrem. Não, porque no nosso país, basicamente, você trabalha quase 6 meses no ano para pagar imposto. Né? Você imagina, metade do ano trabalhando para pagar imposto. Imagina você juntar todos os seus, né, a sua grana lá, né? Vamos pôr lá uns 30 mil reais aí, né, sendo generoso aí com você. Né? Você junta lá os 5 por mês lá, chega no mês de junho, no último dia de junho, você mete gasolina e queima ele. É basicamente isso que nós fazemos. Por exemplo, um empreendedor, um empresário do nosso país, que é, pela visão esquerdista, ele é um explorador, o cara, para abrir um comércio no nosso país, ele tem que ser um guerreiro, ele tem que ser um herói.
Dependendo do segmento que ele está, ele tem que pagar impostos altíssimos. Uma vez conversando com um dono de uma churrascaria, ele mostrou o boleto, R$28 mil, pagando para o Estado. Qual o benefício que ele tem? Nenhum. O que o Estado fez a ele? Nada. Ou seja, o funcionário poderia receber mais, o cara poderia ser beneficiado, mas não pode, porque o Estado... E aí, nessa mentalidade, né, marxista, o camarada vai trabalhar para o empresário, ele acha que está fazendo um favor para o empresário. Que o empresário é um explorador. Meu irmão, o cara coloca os pratos na mesa, as regras na mesa. Ó, o salário é X, o trabalho é Y, você quer? Quero. Então você tem que ser homem para ir até o final, tem que ser mulher para ir até o final. Agora eu avaliei, poxa, o trabalho é isso, mas para mim não dá. Tem que ser homem e mulher para chegar lá e falar, para mim não dá, agradeço a oportunidade, tchau. Não vai ficar reclamando. Ah, porque o cara é um explorador. Não, foi posto na mesa. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça, mas na nossa cultura, né, isso é normal, o empresário sempre é um explorador. Com isso não estou dizendo que não há pessoas que se enriquecem de maneira ilícita. Estou mostrando para você como que é a mentalidade do nosso país. Que o empresário sempre é um explorador. Né? Talvez o cara ele vendeu tudo que ele tinha para abrir aquele negócio. E aí o camarada que nunca fez nada, nunca moveu uma palha, acha que tudo caiu do céu para o cara. Isso é um pensamento totalmente contrário à Escritura. Totalmente contrário à Escritura. Né? Então o Estado, na verdade, ele é responsável pelas nossas mazelas. E você quer mais Estado? Tá certo, aí no governo do Jair Bolsonaro, né, você viu aí que ministros foram escolhidos aí de maneira técnica mesmo para exercer o papel. Né? Teve nos outros governos aí esquerdistas, teve uma vez que um cara não foi só ele, né, mas o cara foi escolhido, ele era ministro do esporte. Aí foram conversar com o cara nem sabia o que ele ia fazer. Ele nunca tinha atuado na área do esporte. Ele sequer tinha noção do que ele ia fazer. Nós estamos falando de esporte, mas quantos outros ministros tiveram aí que sequer sabiam da área que eles estavam atuando? Né? Hoje você olha, não é o meu tema, mas a privatização, mas você olha hoje, né, ainda essas estatais, que não é a melhor coisa, né, mas o que dava prejuízo antes, hoje você tem um lucro. Mas não é o melhor modelo. Quanto menos poder na mão do Estado, melhor é. Quanto menos poder na mão do Estado mas nós aprendemos a vida inteira que privatizar é ruim. Aí você pergunta para o cara, mas por que privatizar é ruim? Ele não sabe. Mas ele foi doutrinado. Mas então ele diz, privatizar é ruim. É mais ou menos, meu irmão, você contratar um pedófilo para acabar com o abuso. É mais ou menos isso. É você contratar um estuprador para acabar com os abusos. Por que o Estado ele não deve ser responsável por tudo? Primeiro, porque ele é incompetente por natureza. O Estado é incompetente por natureza. Por exemplo, Milton Friedman, né, ele vai dizer que se colocasse o Estado para administrar o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. Tamanha é a incompetência do Estado. Por quê? Por quê? Né, e quando eu digo a incompetência dele, à luz da Escritura, né, do governo bíblico, à luz da Escritura. Por que ele é incompetente? Ora, porque ele é o único prestador de serviço que recebe antes de oferecer o produto. Somente por conta disso. Ou seja, se ele não oferecer o produto, não acontece nada. Imagine comigo, pense comigo. Né? Você pega lá, você abre uma pizzaria. Aí você faz uma pizza meia boca, ruim pra caramba, uns ingredientes de péssima qualidade, atende mal pra caramba os clientes. O que você acha que vai acontecer com a sua pizzaria? Vai fechar a porta. Vai falir. Acabou. Não tem atendimento, não tem um bom produto, não tem qualidade, vai fechar. Aí você vai para o meio público, fecha. Quando você recebe um serviço de péssima qualidade, quando você é maltratado, fecha. Não, pelo contrário, injeta-se mais dinheiro. Injeta-se mais dinheiro. Não interessa se você foi mal atendido, não interessa se você não recebeu nada. Não interessa, continuam injetando dinheiro ali. Outra ideia também, né? Nunca pode mandar embora. Nossa, salvo em últimos casos, mas exceção da exceção. Aí você imagina. Vamos colocar lá, 2 profissionais concursados, não tem problema nenhum com concurso, meu irmão, fica à vontade. Se Deus te chamou para fazer isso, faz. E se já fez, continue trabalhando com excelência. Faça para a glória de Deus e ponto final. Você tem que fazer para a glória de Deus e acabou. Mas você imagina,
duas pessoas. Põe você, se você que é concursado. Se coloque aí. E você que não é, imagine que você fosse um concursado. Você foi contratado para ganhar 5 mil reais por mês. O trabalho é X. Aí o camarada aqui, ele passou também no concurso, ele foi aprovado. Ele tem as mesmas condições, os mesmos salários, as mesmas condições de serviço. Só que chega no serviço, o que ele faz? Ele está de louco. Cruza os braços, né? Parece aquele gatão de armazém, né? Fica procurando ali um lugarzinho para encostar. Você trabalhando feito um condenado. O camarada está lá, vida boa, sossegado, ele não pode ser mandado embora. Para mandar ele embora é um perereco. Ou seja, se você trabalha muito, você ganha 100. Se você trabalha pouco, você ganha 100. Como é que faz? Você vai para a escritura, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Ou seja, podemos aplicar, temos que trabalhar bem. Suor do nosso rosto, do nosso trabalho. Um Estado grande, você se torna pequeno. Romanos 13, a função do Estado é o quê? Julgar. Ele traz a espada. Não deve trazer o arado, o giz ou qualquer outra coisa. Trazer, vir para julgar. Aí você precisa se lembrar, meu irmão, para ele oferecer tudo isso para nós. Quanto mais nós clamamos, mais isso, mais aquilo, ou seja, pedindo mais Estado, mais dinheiro vai sair do seu bolso. Essa é a realidade. Lembrando aí, todo o dinheiro do Estado vem dos pagadores de impostos. Então, quanto mais nós pedimos coisas grátis, é claro que mais dinheiro será arrancado de nós. Eles vão abater a nossa carteira. Você paga imposto em tudo, meu irmão. Tudo. Você paga imposto. Olha o que diz Provérbios 29:4. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Ou seja, quando o povo é explorado ao extremo ali, ou seja, arrancam, cobram demais impostos, ou seja, o povo sempre acaba na desgraça. Mas nós aprendemos a lutar pelo quê? Lutar por um Estado que nos dê algo de qualidade. Não, nós queremos saúde de graça, mas com qualidade. Como se fosse a melhor coisa do mundo. Liberdade mesmo é você ficar com a sua carteira. É mais ou menos o seguinte, o Estado ele bate a sua carteira, rouba a sua carteira, não devolve, quando devolve com 5, você ainda agradece. Estado, olha, que maravilha, ele pegou a minha carteira, tinha 100 conto, devolveu os 5 com a carteira, com os documentos, tudo. O Estado é um Deus, o Estado é maravilhoso. Ele ainda me devolveu a carteira, me devolveu a minha carteira. Agora imagine, um Estado grande, você é pequeno. Um Estado rico, você é pobre. Agora, se o Estado ele tem o poder das armas, como em países comunistas. Eles têm o poder da lei. Agora eles têm o poder do dinheiro. O que você acha que resta para a população? O Estado está com o poder das armas, o Estado tem o poder da lei, e agora eles têm muito dinheiro em suas mãos. O que resta para a população? Escravidão. É isso que resta para nós. Escravidão. Disse a semana passada, nós não somos dono de nada. Nós achamos que somos dono. Você vai lá, com muito suor, compra o seu carro. Pagou com o seu dinheiro. Seu dinheiro. Não é do Estado. Você não recebeu do Estado. Você vai lá e paga o seu carro com o suor do seu rosto. Você acha que é seu? Não, não é seu. Não paga o IPVA para você ver. Não paga o licenciamento para você ver. Põe no guincho, você fica sem seu carro. Fica sem seu carro. Ah, minha casa, eu comprei minha casa, não paga os impostos. Você vai para leilão, você perde a sua casa, bobão. Você vai perder a casa ainda. Mas a gente acha que nós somos donos. As pessoas acham que nós somos livres. Nós não somos livres. Não somos livres. Essa é a verdade. E o último princípio aí, para a gente encerrar, essa busca de redenção através do Estado. Você olha, por exemplo, o esquerdista aí, você olha Lula como cabeça de tudo isso aí, o nome de expressão. Do outro lado você tem lá Jair Messias Bolsonaro, que não é crente, não dá nem para saber se ele é católico também, mas há valores, e o que nós apoiamos é isso, são valores, os princípios. Não dizemos que o cara não erra, que o cara é infalível,
E estamos abertos justamente para, como eu disse semana passada, se precisar olhar, apontar o dedo e dizer isso é errado. Porque os servos de Deus, eles fizeram isso. Desceram a borracha quando precisavam. Mas, meu irmão, é o melhor que nós temos. E aí, e eu termino justamente com isso, buscar redenção através do Estado, porque nós temos que nos lembrar. O nosso socorro, o nosso auxílio, o nosso refrigério não vem de Jair Messias Bolsonaro. O nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso refrigério, o nosso sustento continua vindo de Deus. Então, o que nós vemos hoje, as pessoas olham para o Estado como se, por meio do Estado, eles fossem redimidos. Por meio de um político, por meio de qualquer outra coisa, eles acham que vão obter a redenção. Ou seja, ao invés de buscar a solução dos problemas em Deus, eles buscam no Estado. Como certa feita contaram uma história acerca de Fidel Castro, um ditador, um país totalmente ateu. Aí disseram que as crianças estavam com fome na sala de aula e o professor falou o seguinte: orem a Jesus para que ele mande comida. As crianças oraram e nada. Aí o professor disse: peça a Fidel. O telhado se abriu, comida foi descendo para eles lá. Pastor, é verdade ou não é? Mesmo que não seja verídico, isso retrata muito bem o que eu quero dizer. Serve como uma ilustração. Ao invés de confiar na bênção de Deus, sobre o suor do seu rosto, as pessoas dependem do Estado. Preferem ficar presas, ancoradas no Estado. Então lembre-se, meu irmão, o Estado, um homem, não é o nosso Redentor. Quem é o nosso Redentor, de onde vem o nosso sustento, a nossa provisão, o nosso cuidado, o nosso socorro, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E lembre-se da ordenança bíblica, do trabalho de suas mãos comerás. Não é do suor do outro. Do suor do teu rosto, do trabalho das tuas mãos comerá. Então é um absurdo isso que nós vemos hoje, né? Eu sei que nós, como pagadores de impostos, claro que algumas coisas não vão ter que usufruir, você já te arrancaram, já bateram a sua carteira. Então é claro que você vai ter que usufruir. Mas o ridículo, né, é como você vê um jovem de 15 anos que nunca produziu nada na vida e está achando que ele foi roubado. O cara nunca produziu nada na vida, nunca moveu uma palha, mas ele acha que ele está sendo roubado. Porque no nosso país já é o quê? Você nasceu, você tem direito. Saúde, educação e moradia. E aí nós corremos um outro risco. Quando nós olhamos para o Estado e achamos que o Estado vai prover a redenção, nós transferimos tudo para o Estado. Não é isso que as pessoas fazem hoje? A educação dos filhos, transferem para o Estado. Tem uma prima minha que é coordenadora em uma escola. Ela e outros professores. E aí um pai de um aluno chegou bravo na escola. Foi falar bravo com ela, que a escola tinha obrigação de corrigir o menino. Menino. Cavalo velho, com 15 anos já. Não, ele ficou indignado com a coordenadora. Como que ele está rebelde desse jeito? A culpa é sua. Falou para a coordenadora. Isso não é um caso isolado, irmão. São vários os casos. Transferiram para os professores. Transferiram para a escola. Os pais não querem responsabilidade. E quantos professores que trabalham de maneira honesta, fazem com excelência, que parece um psicólogo. Que tem que sentar para ouvir o aluno, porque o pai não conversa com o aluno. O pai não conversa com o filho, melhor dizendo. Aí ele procura a professora, procura o professor para conversar, porque dentro de casa ele não consegue conversar. Ou seja, eles transferiram a responsabilidade para a escola. A generosidade, muitas vezes por conta disso, não somos generosos. Você se lembra que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Aí nós achamos que o Estado ele se tornou uma espécie de Deus, que nós simplesmente fechamos os olhos para o nosso próximo. Não interessa se ele está passando uma dificuldade, não interessa se ele está passando por um momento difícil. O Estado está aí, o Estado tem que prover alguma coisa para ele. Nós não praticamos a generosidade. Nós não praticamos aquilo que a Escritura diz que nós devemos fazer. Porque fomos influenciados. Não, é nossa responsabilidade como cristãos, nós temos que exercer o nosso papel. Em primeiro lugar é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, expor a lei de Deus. E sim, estender a mão, ajudar da maneira que for possível, dentro das nossas limitações, mas nós temos que fazer alguma coisa.
Nós não podemos simplesmente vir domingo após domingo, sentarmos aqui nessa cadeira e achar que nós não temos nada a ver com esta cidade. Não, Deus nos colocou aqui. Se Deus nos colocou aqui, nós temos que exercer o nosso papel como cristãos. E desenvolver o papel como cristão inclui exatamente isso. Ajudar o nosso próximo. Estender a mão ao nosso próximo. Você não pode simplesmente fechar os teus olhos. Diz, não, eu já pago meus impostos. Que ele procure o Estado. Que ele procure um CRAS da vida e resolva os seus problemas. Não. Mas nós queremos transferir isso também para o Estado. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus tenha misericórdia de nós. Que nós nos lembremos, dia após dia, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E que você se lembre, você como um cristão, você tem sim, é seu dever, você tem que avaliar quem você vai votar. Você tem que avaliar, você tem que sim, também instruir outras pessoas, aquelas que estiverem próximas de você. Próximas de você, você tem que instruir. Porque depois, não adianta reclamar. Porque foi isso que aconteceu por longos e longos anos. Como eu disse, a pessoa ia para o dia da votação, pegava o santinho lá no chão, esse aqui que eu vou votar. Depois quer reclamar? Não. E lembre-se, meu irmão, as coisas não mudam do dia para a noite. Foram anos e anos para chegar aonde estávamos até 4 anos. Há uma luta nesses 4 anos. E para virar isso, existe muito mais tempo. Existe, sim, dar uma mudada em todo o cenário. Aqui, nós não estamos em ano de eleição para vereador nessa cidade, mas se você puxar um pouquinho só aqui, levantar aqui a ficha aqui, você já sabe como é que é o nível aqui. Você, como cidadão dessa cidade, você tem que avaliar. Posso votar simplesmente porque o cara é meu amigo? Posso votar simplesmente porque ele está aí há anos? Não, eu tenho que exercer meu papel como cidadão, como servo de Deus, como um cristão. E outra, conversava ontem mesmo com um vereador, falei exatamente isso para ele. Não somos nós que trabalhamos para vocês. Vocês trabalham para nós. E eu disse isso com muita educação para ele. Eu não estou querendo te ofender, mas essa é a realidade. E a resposta dele foi exatamente essa. É o que eu tenho tentado falar para as pessoas. Porque você não pode simplesmente votar e aí acabou, você nunca mais me procura, você nunca mais... Depois de 4 anos que você vai ver a minha cara? Não. Então nós também temos que ter uma atuação ali de ir cobrar. Colocamos alguém ali para nos representar, nós não queremos nada. Como eu sempre digo, nós não queremos um saco de cimento de ninguém. Você também não deve desejar isso de ninguém. Do Estado, não, é do suor do nosso rosto. O que nós queremos é que simplesmente ele exerça o papel para o qual ele foi eleito. Que ele cumpra o seu papel, defenda aquilo que nós cremos e ponto final. E nós temos que cobrar. Não é só depois de 4 anos você chegar, mas o cara não fez nada. Você foi lá, cobrou ele. Bateu lá na porta do gabinete dele e falou, e aí, como é que está? Saiu do papel ou não saiu? Vamos desenrolar isso ou não vamos? Mas nós acuamos, depois queremos reclamar. Não, que Deus nos livre de sermos um bando de covarde. Que Deus nos livre. Que sejamos mesmo homens e mulheres corajosos, que não têm medo de defender os seus valores, a sua fé, a sua crença, e que querem viver dia após dia para a glória de Deus. Amém?